Boa tarde, pessoal. A gente vai ver hoje alguma coisa sobre média aritmética, tá? Eu ia fazer um vídeo falando sobre mediana e moda, mas aí vai ficar muito extenso, então a gente vai aos poucos, tá? Então vamos trabalhar hoje com média aritmética. Então, o que seria a média aritmética? A média aritmética nada mais é uma medida conhecida, né, e muito utilizada para cálculos, inclusive no curso da gente, quando a gente faz a média para as nossas notas, né? Quando a gente tem valores, né, de, por exemplo, duas avaliações, e aí a gente, por exemplo, valendo 100 cada uma, a gente tirou, por exemplo, vamos supor que na primeira tirou 90, né? Na segunda, tirou 80. A média final vai ser a soma das duas dividida por 2. Então, isso aqui a gente chama de média simples, tá? É uma média aritmética, porém simples, porque a gente também tem a ponderada, que a gente vai ver um pouquinho depois. Então, ó, só lembrando a vocês, toda vez que a gente falar de média aritmética, vai ser usado esse terminho aqui, ó. Geralmente é o x com tracinho em cima. Isso está se referindo à média aritmética, tá? E aí, no caso da simples, a fórmula é essa aqui. O que significa essa fórmula? Que é o somatório de notas, né? Que a gente faz e divide pela quantidade delas. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, onde eu tinha a primeira avaliação e a segunda avaliação, eu tenho duas notas. Então, meu N aqui embaixo é 2, é o número de notas. E esse XI é como se o meu 90 fosse o X1 e o meu 80 fosse o x2, ou seja, estou falando da primeira avaliação e da segunda avaliação. Dividido por 2, como eu falei, são duas notas. Então, essa fórmula se explica dessa forma, tá? Aí, vamos olhar aqui o exemplo que o livro trouxe para a gente. Olha só. Ele disse que, supondo que foram sorteados os seguintes números, né? O 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Aí, quer fazer a média aritmética simples. Então, o que a gente faz? Soma-se os 5 números, né? E esse resultado divide por 5. 5 é a quantidade de números sorteados. E aqui 30 foi justamente o resultado do somatório, esse M significa somatório, dessas posições aqui. X1, que é o 2, X2, que é o 4, X3, que é o 6, X4, que é o 8, X5, que é o 10. O somatório deles todos deu 30, dividido por 5, então a média simples nessa questão aqui seria 6, tá certo? Então, essa é a chamada média aritmética simples, né? Bom, aqui tem um outro exemplo que ele tem uma tabela, né? E aí, em cada ano, se tem aqui o número de jogos desse ano e o número de gols que foi feito nesse ano, né? Nos campeonatos. Então, ele pede a média simples, no caso aqui da edição de 2012. Então, o que ele fez? Pegou os 940, tá vendo que foram já os somatórios, né? Que ele já deu o somatório, o total, dividiu pela quantidade de jogos e viu que foi 2,47 gols por jogo, por partida, tá vendo? Então, isso ele está fazendo a média simples, porém, de uma única edição, tá? Então, continua ainda a média simples. Aí, a gente tem a ponderada. Eu vou dar um exemplo aqui da ponderada e depois a gente vai ver o exemplo do livro, tá? Olha só, vamos supor que eu trabalhe com vocês com duas avaliações, primeira avaliação e segunda avaliação. Geralmente a primeira avaliação ela é mais fácil, então a gente vai colocar que o peso dela é 70, tá? Porque ela é mais fácil, vocês vão tirar uma nota maior, e aí eu vou ser boazinha e vou falar que o peso dela é 70. Na segunda avaliação, eu já vou colocar que é a diferença para 100, tá? Então, eu vou dizer que é 30. Por que eu fiz valendo 100 a somatória das duas? Porque a nossa nota não vai de 0 a 100 pontos, né? Logo, esses dois valores, somando, para eu dar o estilo da nota, para depois eu não ter que converter, esses pesos tem que somar 100, tá? Então, vamos supor que na primeira avaliação você tire 60. E na segunda avaliação, você tire 50. Tá vendo? Aí, como ficaria a sua média final? Isso eu estou dizendo que essa, no caso, é uma média aritmética ponderada, onde você tem os pesos das avaliações. Então, aqui eu vou multiplicar 60 vezes 70
vai dar 4.200, né? E vou multiplicar 50 vezes 30, dá 1.500. Quando eu somo esses dois valores, né, eu tenho esse somatório aqui, ó, somatório dessa multiplicação, tá vendo? A frequência, e aí, no caso aqui é o peso, tá? E o x1 seria a posição, que seria o valor da nossa nota. Então, quando eu faço esse somatório, vai dar 5.700, né? Bom, esse n aqui embaixo vai ser a soma dos pesos, então 70 mais 30 é 100. Logo, a minha média final vai dar 57. Olha só, se caso não tivesse peso e eu fosse fazer minha média final, eu teria 60 mais 50, ficaria com 5,5, né? Aliás, 55, para 100 pontos. E aqui a minha média ponderada deu 57. Aumentou 2 pontinhos, que faz muita diferença. Então, quando a gente utiliza peso, né, para trabalhar como nota, o aluno, ele, na verdade, se utilizar com essa questão de o peso da primeira ser maior, né, aí você tem uma vantagem, porque aumenta a sua pontuação, tá certo? Bom, é um exemplo para média ponderada. Tem um outro exemplo que o livro traz para a gente, que ele diz o seguinte: foi perguntado aos alunos de uma classe, né, de 50 alunos no total, tá vendo aqui, ó, 50 alunos no total, foi perguntado quantos irmãos cada aluno tinha. Então, 7 alunos respondeu que não tinha nenhum irmão, 21 alunos respondeu que tinha um irmão, 2 alunos, por exemplo, respondeu que tinham 6 irmãos, cada aluno aqui tinha 6 irmãos. Então, como é que se faz a média ponderada nesse caso, porque eu tenho vários valores, né? Eu tenho a quantidade de irmãos por números de alunos, né? Olha o que a gente faz. Primeiro, faz a multiplicação, olha a formulazinha, média aritmética, que é o símbolozinho que eu falei, é o somatório, né, da frequência, que é o número de alunos, vezes o número de irmãos. Então, nessa mesma ordem. Então, aqui F1 vezes X1, mais F1 vezes X2, mais F1 vezes X3, e assim até chegar nesse último aqui. Então, o livro já trouxe esse resultado. Vamos ver como é que ficou. Então, a tabela anterior, ele fez a multiplicação, e aí deu esse resultado. O somatório, né, desses valores dá 95. Pronto. Esse valor é o que fica no numerador. E o denominador é a quantidade de alunos. No total não são 50 alunos, então vou dividir por 50. Logo, o resultado da média deu 1,9, ou seja, deu mais ou menos quase 2 irmãos por aluno, né? Então, é uma análise que a gente faz, né? Utilizando essa média aritmética. Então, lembrando, se vocês virem num concurso, né, numa questão de concurso, esse símbolozinho do X com tracinho em cima, isso se refere a uma média aritmética, e aí, dependendo do que ele estiver falando, ela pode ser do tipo simples ou ponderada. Ponderada quando se tem pesos, naquele exemplo que eu passei, né, ou se não, nesse formato aqui de tabela, tá certo? Bom, espero que tenha ficado contente, né, a gravação. Eu quero que depois vocês, se puderem, me dar o feedback, né? Pode ser lá no Classroom mesmo, a professora, tudo ok, a gente está assistindo, né? E aí, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho, vou deixar esse aqui um pouquinho para a semana que vem, né? Que essa aqui é uma média aritmética, porém, é quando a minha distribuição de frequência ela tem intervalos, tá vendo? Nesse caso aqui ela não teve. E aí, semana que vem eu falo um pouquinho sobre essa fórmula, tá? E aí, não tem exercício hoje, vou deixar para fazer exercício semana que vem, postar algum exercício para semana que vem. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Até a próxima.